Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhadinha nos fundamentos básicos de matrizes. O que são matrizes? Matrizes são combinações de vetores. Nós vemos no nosso dia a dia matrizes. Exemplo, quando nós damos uma estudadinha no Excel e vemos as suas representações no Excel, nós podemos visualizar uma região no Excel. Esta região é uma matriz, tá? E a matriz, quando chamada de tabela de dupla entrada, ela basicamente é a relação entre linhas e colunas. Então, sempre que nós pensamos em termos de matrizes, nós estamos pensando nessas relações. É claro que existem inúmeras aplicações para as matrizes. Exemplo, na computação gráfica. Quando nós queremos, por exemplo, fazer um desenho com um determinado movimento. O que eu faço? Faço o esboço. A partir desse esboço, fazemos toda a sua arte, das suas diferentes cenas. E depois, para que nós possamos conceber a relação do movimento, nós fazemos uma rotação. Esta rotação corresponde a uma operação envolvendo matrizes. A própria representação gráfica é uma representação na forma de vetores e matrizes. E não diga nada, por exemplo, nos jogos. Quando nós vemos um joguinho, o que acontece com ele? Também computação gráfica e as suas representações vetoriais. Então é importante para que a gente possa compreender todos esses elementos, o estudo das matrizes. Beleza? Joia? Boa aula para vocês. Bom, então vejamos primeiro algumas aplicações para matrizes. Nós temos, como eu disse, múltiplas aplicações. As mais comuns são aplicadas na modelagem de sistemas elétricos, modelagem de sistemas mecânicos. Essas, inclusive, têm nome próprio, são chamadas técnicas de inspeção. Modelagem, solução de problemas lineares, aqui no caso, geralmente a gente utiliza a regra de Cramer. Depois nós vamos falar cada uma das regras, como se desenvolve. Modelos matemáticos de Markov, aplicados na modelagem de processos estocásticos, modelagem de sistemas de controle, modelagem de sistemas computacionais, gestão de bancos de dados e os modelos para controle de um dispositivo robótico. Então reparem que essas são algumas das múltiplas aplicações que nós temos para as matrizes. Um exemplo vamos supor que eu preciso demonstrar como é que nós chegamos neste modelo, no modelo de rotação de um ponto no plano cartesiano. Então, onde que isso vai aparecer para a gente? Na robótica, quando tem um vínculo e eu preciso controlar a posição desse movimento. É utilizado qual matriz? A matriz de rotação em torno de um eixo. E como é que nós podemos deduzir isso? Nós deduzimos isso geometricamente. Então, primeiro, eu tenho a representação cartesiana de um plano. Um ponto nesse plano, ele é representado pelo par ordenado XY. Se ele é representado pelo par ordenado XY, significa dizer que eu tenho um vetor que vai da origem até esse ponto, que forma um ângulo beta em relação à horizontal. A partir daí, nós conseguimos já escrever, usando a álgebra linear, a equação para este ponto. Então, quer dizer, a equação para este ponto será: o ponto é igual ao par ordenado xy, que também pode ser escrito na forma matricial P de x, P de y. Bom, essa definição do par ordenado P de x, P de y, eu posso escrevê-la com relação à sua representação cartesiana geométrica, ou seja, em relação a seno e cosseno. A mesma coisa para a transformação do ponto. Quando eu penso no ponto transformado, ou seja, quando ele sofre uma rotação no eixo, também eu vou ter o par ordenado XY transformados, e a partir do par ordenado XY transformados eu consigo escrever a equação em relação
a variação dos ângulos, então quer dizer, agora são os ângulos, que seria o que? Seria a soma de θ mais beta. Então vai ficar o ponto P transformado é igual ao par ordenado transformado P de x, P de y, que também pode ser escrito na forma vetorial P de x, P de y. Bom, com isso e com a concepção que nós sabemos que isso pode ser representado na forma geométrica, usando o seno e cosseno, então eu posso pegar esses pontos e representá-los usando as seguintes leis. P de x é igual a r cosseno do ângulo θ. E P de y é igual a r. R é o comprimento. No caso da robótica, a gente chama de vínculo. R seno do ângulo θ. E as transformações para P', nós podemos escrever como P de x' igual a r cosseno da soma dos dois ângulos, θ mais beta. E o y, mesma coisa, r seno θ mais beta. Daqui a gente precisa lembrar uma identidade, que é a soma de dois ângulos. Que a soma de dois ângulos, ou seja, θ mais beta, cosseno de θ mais beta é igual a cosseno de θ, cosseno de beta, menos seno de θ, seno de beta. E seno da soma desses dois ângulos, θ mais beta, é igual cosseno de θ, seno de beta, mais seno de θ, cosseno de beta. Isso são identidades trigonométricas. A partir destas identidades, a gente consegue deduzir a matriz de transformação. E como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos fazer uma combinação, ou seja, eu tenho P de x e eu tenho que P' de x é cosseno da soma de dois ângulos. Então eu vou fazer a substituição disso. Como é que nós fazemos isso? Tendo essa identidade e a P' de x e P' de x e P' de y, ou seja, P' é o transformado, eu posso simplesmente, a partir dessas identidades, fazer a substituição. Então, fazendo a substituição de cosseno de θ mais beta pela sua correspondente identidade, eu vou ter que P de x é igual a R, que multiplica cosseno de θ, cosseno de beta, menos seno de θ, seno de θ, beta. E P y' é igual a R, cosseno de θ, seno de beta, mais seno de θ, cosseno de beta. Pronto, simplesmente substituímos. Uma vez tendo feito essa substituição, a gente distribui o raio, ou o vínculo, ou R apenas. Distribuindo aqui, nós temos que R será P de x' será R cosseno θ, cosseno beta, menos R seno θ, seno beta. E mesma coisa para PY', R cosseno θ, seno beta, mais R seno θ, cosseno beta. Até aqui tudo bem? Ó, só fizemos a distribuição. Tendo feito essa distributiva, agora o que a gente observa? A gente observa que se P de x é igual a R cosseno θ, no cosseno beta, e P de y é igual a R seno beta, eu posso colocar isso em evidência no produto que nós fizemos anteriormente. Ou seja, simplesmente fatoração. Coloco ele em evidência e verifico que eu posso fatorar isso daqui. Fatorando isso daqui, como é que vai ficar para a gente? Px' será igual P de x, que substitui cosseno beta, eu posso substituir, R cosseno beta, eu posso substituir por cosseno beta, menos Py seno θ. A mesma coisa para Py', que vai ficar Py cosseno θ, mais Px seno θ. Tudo bem? Lembrando, por que nós fizemos isso? Quando nós temos em um sistema
duas variáveis, nós usamos a técnica de substituição para deixar o sistema numa única variável, que é o que nós fizemos agora. Colocamos isso então na variável θ. Tendo colocado na variável θ, agora o que eu posso fazer? Eu posso reorganizar, então vamos fazer isso. Eu reorganizo o meu resultado na forma canônica. O que é a forma canônica? Deixar na ordem cartesiana, x, y. Notem que a primeira equação eu já tenho p de x cosseno θ menos p de y seno θ, mas a segunda equação não. Está py cosseno θ mais px seno θ. Então eu simplesmente alterno, porque a soma eu posso alternar. Então reescrevo isso para a forma canônica. Quando vocês ouvirem a expressão forma canônica, é a ordem cartesiana x, y, z quando for no espaço e x, y quando for no plano. Bom, colocamos já ordenado na forma canônica. Agora reparem, tendo feito isso, eu posso fatorar p de x e p de y, colocando em evidência isso. Ou seja, se eu fatorar p de x, o par ordenado px, py, eu vou obter que a transformação, o vetor px', py' será igual px, escrevi na forma matricial, px cosseno θ menos py seno θ, px seno θ, py cosseno θ. Fatorando isso, nós temos que px', o vetor px', py' é igual a cosseno θ menos seno θ cosseno θ, que multiplicam o par ordenado px, py, ou seja, que multiplicam o ponto que foi rotacionado. E a matriz de rotação cosseno θ menos seno θ e cosseno θ é a matriz que nós queríamos demonstrar, que é a matriz de rotação em torno de um eixo. Tudo bem? Em torno do eixo Z. Beleza? Então, a partir daqui, a gente já consegue enxergar uma das muitas aplicações. Então, quando eu tenho uma rotação em torno do eixo Z, do eixo Y, do eixo X, eu preciso aplicar a matriz de rotação conveniente à sua transformação. Joia? Bom, agora, o nosso assunto hoje era muito mais simples do que isso. Na verdade, isso daqui é uma demonstração algébrica. O que nós queremos ver mesmo são as operações básicas. Então vamos às operações básicas. Primeiro, a operação mais elementar que tem é a adição e subtração. Em que situação que eu posso somar e subtrair elementos matriciais? Eu posso somar e subtrair apenas se as matrizes forem da mesma ordem, ou seja, tiverem a mesma quantidade de linhas e colunas. O que uma matriz é? Uma matriz é um conjunto, um vetor escrito na forma de linhas e colunas, e eu só posso somar e subtrair se eles estiverem na mesma dimensão. Tá? Então, exemplo, eu tenho aqui as matrizes A, B e C. E eu tenho um problema qualquer, que eu peço para somar a matriz A e B. Primeira coisa a fazer é analisar o comportamento delas em termos das suas dimensões. Então, a matriz A é uma matriz 2×2. A matriz B é uma matriz 3×1, 3 linhas por uma coluna. A partir daí eu já sei que eu não posso somá-las. E aí a resposta é que não existe solução. Observa que a matriz 3 também é chamada de vetor apenas. Por quê? Porque quando é uma matriz linha ou matriz coluna, a gente também chama de vetor. Uma hipótese B. Eu quero saber então a soma de A mais C. Então agora eu olho a ordem das matrizes. Matriz A e matriz C. A soma dos elementos de uma matriz ocorre em qual situação? Eu somo, as duas matrizes são matrizes 2×2, então eu posso somar. E como eu faço a soma? Elemento a elemento. Então quer dizer, o elemento da primeira linha, da primeira coluna, somado com o elemento da primeira linha, da primeira coluna. O resultado vai ser
2 mais y, y mais 2. Menos 5 mais 9, 4. 7 mais 4, 11. 0 mais 2, 2. Pronto, olha lá. Muito simples, somando cada um dos seus elementos correspondentes. A diferença é a mesma coisa. Eu só posso fazer a diferença, subtrair, quando eu tenho as matrizes da mesma ordem, e essa operação só pode ocorrer se eles elemento a elemento. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo e assim sucessivamente. Bom, a operação de adição e subtração é a mais simples. Produto também. Então, vamos ver o produto. O produto de duas matrizes só pode acontecer quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, isso só pode acontecer, o produto delas só pode acontecer nessa situação. Logo, quando nós temos o mesmo caso, as mesmas matrizes A, B e C, olha só, se eu propuser a matriz A vezes a matriz C, com o número de colunas da primeira, primeiro linha, depois coluna. Então eu tenho duas linhas, duas colunas. Perfeito. Agora na matriz C, duas linhas, duas colunas. Então quer dizer, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Portanto, eu posso multiplicar. E aí eu multiplico agora termo a termo. O primeiro vezes o primeiro, sempre linha vezes coluna. O segundo vezes o segundo, e eu obtenho a soma disso. É o resultado da soma dos produtos. Como é que vai ficar nosso exemplo, então? Eu tenho a matriz A, 2 menos 5, 7, 0. A matriz B, y, 9, 4 e 2. Quando eu vou multiplicar, vai ficar... vou resultar numa matriz 2 por 2 novamente, e a operação vai ocorrer como? A primeira linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz. Elemento a elemento. Então, quer dizer, 2 que multiplica y, mais menos 5 que multiplica 4. O resultado disso é o elemento correspondente da matriz resultante. Depois, primeira linha vezes segunda coluna. Repete o processo. 2 vezes 9 mais menos 5 vezes 2. O resultado da soma desses produtos é o elemento da primeira linha, segunda coluna da matriz resultante. Agora, olha só, multiplicamos a primeira linha por todas as colunas. Então, repetimos o processo agora a partir da segunda linha. Então, reitero, segunda linha, primeira coluna. Repete o processo exatamente como nós fizemos anteriormente. Então, primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo. Então, vai ficar 7 vezes y, mais 0 vezes 4. Tá? Claro que 0 vezes qualquer coisa é 0, então não altera. Vai ficar só 7y. O resultado dessa soma desses produtos é o elemento da segunda linha, primeira coluna da matriz resultante. Agora, reiteramos a coluna. Então, quer dizer, segunda linha, segunda coluna, repete o processo. O processo é sempre o mesmo. Então, vai ficar 7 vezes 9, mais 0 vezes 2. O resultado disso será o elemento da segunda linha, segunda coluna da matriz resultante. Desenvolvendo todos esses produtos, minha matriz A vezes C vai ficar 2y menos 20, primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, 8, segundo elemento da primeira linha, na primeira coluna, depois 7y, que é o resultado da primeiro elemento da primeira linha na segunda linha da primeira coluna, e 63, que é o resultado do último elemento, linha 2, coluna 2. Beleza? Joia. Então o produto também é simples, a gente só tem que observar o quê? Que quando eu tenho o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, eu posso multiplicar.
Caso eu não tenha, a resposta é que não é possível. Exemplo, vamos supor que eu quero multiplicar A vezes B. A ordem é importante. Quantas colunas eu tenho na matriz A? 2. Quantas linhas eu tenho na matriz B? 3. Portanto, a solução não existe. Não é possível realizar a multiplicação entre essas duas matrizes. Beleza? Depois eu vou colocar na descrição dos vídeos alguns exercícios com seus respectivos gabaritos para que vocês treinem um pouco. Agora, o produto também é simples. A divisão nós vamos fazer na próxima aula, tá? Porque a divisão vai exigir um pouquinho mais de prática e nós vamos ter que olhar um teorema chamado Teorema de Laplace, que é o mais eficiente. Vamos falar então agora do determinante. O determinante, nós vamos ver hoje só o determinante de ordem 2 e o determinante de ordem 3, porque nós vamos falar da regra de Sarros. Na verdade, eu vou rapidamente falar de todas, mas Cramer, Sarros e Laplace são técnicas para aplicações distintas. Laplace resolve todas, Cramer também, mas Sarros é limitada, mas ela é muito utilizada. Então vamos falar primeiro dela. A regra de Sarros, ela vai permitir para a gente obter os determinantes, só que nós temos que observar uma coisa. Não existe determinante de matriz retangular, só de matriz quadrada, ou seja, matriz 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 e assim sucessivamente. Só uma curiosidade. Por exemplo, se eu tiver uma matriz 2x3 para um controle cinemático, o grau de dificuldade do programa para desenvolver o robô é tão grande que compensa desenvolver 2 programas para uma matriz 2x2 e um vetor. Para vocês verem como é complexo trabalhar na modelagem num sistema que não seja quadrado. Bom, então vamos dar uma olhadinha no determinante primeiro da matriz 2x2. Nós vamos aplicar a regra de Sarros. Por que é chamado regra? Porque na verdade a regra de Sarros é uma simplificação do teorema de Laplace. E o teorema de Laplace é aquele que resolve todas. Mas para uma matriz 2x2 ou uma matriz 3x3, muitas vezes é mais prático aplicar a regra de Sarros, que diz assim, que o determinante é igual à diferença do produto das diagonais. Diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Então, se é isso, nós vamos verificar isso, tá? Primeiro, para a matriz 2x2, exemplo, eu tenho a matriz A, 7, 5, 3, 2. Eu quero achar o determinante desta matriz. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o produto dessas diagonais. 7 vezes 2 menos a diagonal secundária, 3 vezes 5. O resultado disso, 7 vezes 2, 14, menos 3 vezes 5, 15. O determinante vai ser igual a menos 1. Beleza? Bem simplesinho. Para uma matriz 3x3, nós usamos ainda um artifício, ou seja, nós repetimos as duas primeiras colunas da matriz. Então, lembrando que os determinantes de terceira ordem, a gente já é obrigado a usar uma das 3 regras, Sarros, Cramer ou Laplace. Sarros é a regra mais prática. A regra de Cramer é utilizada em qual situação? Geralmente quando nós queremos resolver um sistema, achar as incógnitas em um sistema. E o teorema de Laplace, ele resolve todo e qualquer determinante de matriz. Para a regra de Sarros, nós já sabemos que, primeiro, repete as duas primeiras colunas, depois fazemos o produto das diagonais, a soma do produto das diagonais principal, menos a soma do produto das diagonais secundárias. Então fica igual essa fórmula que eu coloquei aqui embaixo. Determinante de A igual somatória do produto das diagonais principais menos somatória do produto das diagonais secundárias. Vejamos um exemplo. Eu tenho esta matriz. 2, 4 menos 2, 0, 5, 1, menos 3, 7 e 8. E quero calcular o determinante dessa matriz, a matriz A. Como é que eu faço?
primeira coisa a fazer é repetir as duas primeiras colunas. Feito isso, agora eu faço o produto das diagonais secundárias, das principais, perdão. Então, quer dizer, eu vou fazer o produto de 2 vezes 5 vezes 8, mais produto da diagonal 4, 1 menos 3, mais o produto da diagonal 2, menos 2, 0 e 7, menos produto das diagonais secundárias, menos 3, 5 e menos 2, menos, mais 7, 7 vezes 1 vezes 2, mais 8 vezes 0 vezes 2. Pronto. Desenvolvo agora esses produtos e faço as correspondentes somas. Então, o determinante disso vai ficar 80 menos 12 mais 0, menos 30 mais 14 mais 0. Agora, uma recomendação. Reparem que, no exemplo aqui, eu coloquei muitos parênteses e fui desenvolvendo e eliminando-os. Um erro comum das pessoas quando vão fazer determinante é não usar os parênteses. Então, utilizem sempre aquela regrinha que eu falo para vocês. Quando eu vou construir uma solução algébrica, eu utilizo os parênteses para evitar ou para lembrar as regrinhas de sinal. Agora eu faço essa soma do produto das diagonais principais e das diagonais secundárias e depois eu subtraio. Então isso aqui vai ficar o determinante 80 menos 12 mais 0, menos 30 mais 14 mais 0. O resultado, o determinante de A igual a 24. Beleza? Bom, então quando nós queremos resolver um determinante de terceira ordem, podemos aplicar a regra de Sarros. Para o determinante de matrizes de ordem superior, terceira, quarta, quinquagésima, só por Laplace. E em alguns casos, inclusive, desenvolvendo uma ferramenta computacional. Ok? Bom. Beleza, pessoal. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos dar uma olhadinha no determinante usando Laplace e a divisão de matrizes. Então, daqui uma semana, nós vamos dar uma olhadinha nesse como é que nós fazemos a aplicação e qual é o arranjo matemático que nós fazemos para poder aplicar esses dois conceitos. Beleza? Bons estudos para vocês!